Olá, queridas do Força Jovem Universal. Eu quero falar com você hoje que diz assim: Nanda, eu faço parte do Força Jovem, já estou há bastante tempo, mas me sinto perdida. Me sinto perdida porque eu ainda não tenho o Espírito Santo. Você sabe, quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, é impossível que você se sinta perdida. E eu pensei assim, como que eu posso ajudar essa quantidade enorme de jovens que estão junto da gente, que estão conosco, mas se sentem perdidas porque ainda não receberam o bem maior. Então, eu estava pensando assim, puxa, meu Deus, pensando e falando com Deus, né? Como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Como que eu posso alcançar essas jovens? Como que eu posso ajudar de alguma forma com aquilo que o Senhor me dá? E Deus me deu essa inspiração e eu queria falar com vocês hoje sobre isso. Você que existem muitas razões para de repente você estar perdida dentro da igreja, mas hoje eu vou falar de uma delas. Eu vou falar de uma razão de algo que você tem feito de errado, que tem impedido você de conhecer a Deus, que tem impedido você de ter a sua vida transformada. E junto com essa uma coisa que eu vou mostrar para você, eu quero trazer um exemplo bíblico para que você consiga associar e até mesmo seja uma ajuda para você entender como que você deve meditar na palavra de Deus. Porque se você está buscando conhecer a Deus, você tem que conhecer a palavra dele. Porque é aqui que você vai saber o que agrada a Deus, o que desagrada. Então você precisa disso. E você precisa entender como que você traz o que é bíblico, traz aquilo do passado para o seu presente. Então vamos a um exemplo hoje. Eu queria que você depois meditasse em Gênesis 19. Eu vou dar uma explicadinha para você, vou ler alguns versículos para você entender, mas se depois você quiser ler tudo, melhor ainda, porque aí você vai poder buscar, meu Deus, fala comigo. E tem essa também, você tem que buscar isso. Você tem que buscar, por exemplo, eu tava falando para vocês que eu senti essa necessidade, eu sinto dentro de mim, meu Deus, como eu posso ajudar? Então, eu não vou perguntar para fulano, para ciclano, como que eu posso ajudar? Eu tenho que buscar isso da fonte, eu tenho que buscar isso de Deus. É Ele que vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Eu preciso ser uma pessoa dependente das direções do meu Deus. E não apenas o tempo inteiro da direção de alguém. Claro que eu recebo uma direção, a minha liderança dá uma direção, mas eu não posso depender disso. Isso vem de quando você tem uma vida com Deus. Isso serve para você que diz que tem o Espírito Santo, né? Então, isso tem que fazer parte de você, da sua vida. Você ter vida com Deus, você ser guiada por Deus. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui Gênesis 19. Deixa eu colocar o óculos, porque já tô um pouquinho cegueta, não enxergo direito. Peraí. Olha, o que estava acontecendo aqui primeiro? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, uma cidade onde toda promiscuidade, tudo de ruim. Se você meditar nesse capítulo, você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou falar muito, porque senão esse vídeo vai ficar longuíssimo, né? Então, eu vou falar o principal. Ló morava com sua família nessa cidade, em Sodoma. E o que aconteceu? Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão
e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Pensa só, né? Ele ainda estava molengando para sair, os anjos tiveram que sair pegando eles pela mão para arrancar, tirar eles da cidade, né? E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Agora presta atenção, uma coisa muito importante. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Aí a gente pula aqui para o versículo. Vamos lá, o versículo 24. Aí fala assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores. Olha, eu tô lendo sem óculos, gente. Eu acho que aconteceu um milagre aqui agora. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Então destruiu tudo. Mas tinha sido dado uma direção para Ló e a família dele, né? E olha o que aconteceu. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Assim, como assim, né? Porque você vai lendo e ninguém comenta mais, mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, morreu. O que isso quer dizer? O que eu trago isso? O que eu consegui entender através até de muitas perguntas que vocês me enviam, pedindo ajuda? Isso aqui é um ponto importantíssimo para você que se sente perdida e que você tem que vigiar. Sabe o que acontece quando você olha para trás? Você vive olhando para trás. Você vive sofrendo por coisas que aconteceram no seu passado. E é assim, gente, pensa comigo. Você pode mudar o seu passado? Você pode mudar aquele problema que você teve na sua infância com a sua mãe? Você pode mudar um trauma, algo horrível que aconteceu? Você pode mudar? Não. Aconteceu e você não tem como mudar. Mas o que acontece? O que é uma coisa que impede você de chegar até Deus? Porque essas coisas do passado que você se mantém olhando, elas geram sentimentos em você. E esses sentimentos te impedem de... Se você não se livra deles, porque não são sentimentos bons. Fala pra mim. Essas coisas, se fossem sentimentos bons, não iriam atrapalhar. Mas você vive olhando para trás e, poxa, você lembra de como você foi desprezada pela sua mãe. Você lembra, e o passado que eu falo, às vezes o passado é ontem. Às vezes o passado é antes de ontem, o que aconteceu antes de ontem. É passado. Não é uma coisa longínqua, é uma coisa até próxima. Mas você não resolveu aquilo dentro de você. Então você vive olhando e você vive naqueles sentimentos gerados por aqueles problemas. E por isso você não consegue conhecer a Deus. Você está dentro da igreja e está perdida. Você tinha um ex-namorado e você vive querendo saber o que está acontecendo na vida dele. Ele não é passado, ele não faz parte do seu passado? Não acabou? Então por que você tem que ficar indo lá sabendo o que está acontecendo na vida dele, com quem ele está namorando agora, quem que ele curte as fotos? Isso não é inteligente. Isso aqui, ó, tá fazendo de você uma estátua de sal. Tá fazendo você estagnada, parada no tempo, ou seja, perdida.
Tá aí uma das razões, você que fala assim, Nanda, eu tô perdida dentro da igreja. Por quê? Tá aí uma das razões para você se sentir perdida estando dentro da igreja. Porque você vive olhando para trás, você não resolveu e não resolve aquelas coisas que estão lá para trás. Aí toda hora você vai lá atrás, toda hora você lembra do que aconteceu no seu passado, toda hora aquilo não sai da sua cabeça. Por quê, né? Por que toda hora vem os pensamentos de coisas do seu passado? O diabo, ele sabe como te aprisionar. O diabo sabe como fazer você virar uma estátua, ficar estagnada, ficar parada ali. O diabo sabe que o passado te aprisiona. Você tem que olhar para frente, nós temos que olhar para frente. E isso é uma coisa que a gente precisa praticar para o resto da nossa vida. Quando eu me pego olhando para trás, eu fico assim, pera lá, por que eu estou olhando para trás? O que está mal resolvido? Porque aí eu tenho que resolver. O que está mal resolvido? Porque o certo é olhar para frente. Aconteceram coisas, por exemplo, você que um dia você já foi alguém, por exemplo, você já foi uma obreira e hoje você está retornando, você está começando do zero, mas você não para de ficar olhando, porque um dia eu ajudei as pessoas, porque um dia eu fui assim, eu fui essa, você não para. Isso faz você ficar estagnada. Você, em vez de ficar olhando para um dia o que você foi, você tem que olhar para frente. O que eu quero ser? Um dia eu quero ser melhor do que aquela obreira que eu fui. Porque onde eu errei? Por que eu não continuei firme na fé? Muitas de vocês pensam que conheceram a Deus, mas nem conhecer a Deus conheceram. Então, por isso que você não vingou. Por isso que hoje você está onde você está, mas é melhor agora. Porque agora você pode fazer melhor. Você pode ser melhor, então para de olhar para trás. Para com isso. Para de olhar para o seu passado. Resolva. Se no passado existia alguma coisa que você precisava resolver, então resolve. Por exemplo, eu tive problemas com a minha mãe. Eu tive... Você que conhece o meu testemunho, você sabe. Eu tinha ódio da minha mãe. Eu tive altos problemas na minha infância, na minha juventude, então nem se fala. Eu era terrível, ela era terrível, as duas, né? E teve um dia que o próprio Deus me levou lá no meu passado, mas não para eu me amargurar em sentimentos. Ele me levou no meu passado, ele levou no passado da minha mãe, para que eu pudesse compreender por que ela era daquele jeito, por que ela agia daquele jeito. Isso fica para um outro dia, eu falo sobre isso para vocês. E ele me ajudou a resolver aquilo dentro de mim. Mas enquanto isso não acontece com você, porque é ele que vai te levar lá. Mas você tem que seguir, você tem que trilhar um caminho antes disso. Você tem que estar entregue para Deus, você tem que lutar contra aquelas coisas que o diabo, ele fica fazendo você olhar para trás. Porque ele sabe que isso faz você virar uma barata tonta. Você fica, você olha para trás, aí daqui a pouco você olha para trás de novo, daqui a pouco você olha para trás de novo e você não consegue sair do lugar. Você vira aquela estátua de sal, é a pessoa que fica parada no tempo. Onde tem estátua, gente? Em museu. Você vira um museu, espiritualmente falando. Então, o erro de muitas de vocês é ficar olhando para trás. Agora, presta atenção. A partir de agora, que você ouviu esse vídeo, começa a se vigiar. Começa a prestar atenção em quantas vezes você fica se machucando por causa de coisas que aconteceram no seu passado. E você vai começar a fazer assim. Não, meu Deus, eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para aquilo que o Senhor vai fazer de mim. Não o que eu fui. O que eu fui já passou. Eu estou plantando hoje, o que eu sou hoje
é o que eu vou plantar para o meu futuro, onde eu quero chegar. É nisso que você tem que focar. Para uma das coisas, que existem muitas razões para você estar dentro da igreja e estar perdida. Uma delas pode ser essa, que pode ser o seu caso. Você está dentro da igreja, você está perdida porque você não para de olhar para trás. Você não para de se culpar de coisas que aconteceram no seu passado. Você não para de se preocupar com isso também, com o que as pessoas pensam. Aí tem as ramificações, né? Vira um polvo assim, cheio de perninhas. Vira aquele bicho estranho, que aí você começa a desenvolver uma insegurança, você começa a desenvolver dúvida, você começa a desenvolver medo, você começa a desenvolver se comparar com as outras jovens da igreja, vai tendo aqueles tentáculos, sabe? Aquela coisa horrível. Uma coisa que vai se espalhando. Corta pela raiz isso. Olha para frente. O que Deus te promete? Quais são as promessas? Você não quer viver dentro da vontade de Deus? Começa agora a viver dentro da vontade de Deus. Para de viver dentro daquilo que você quer, das suas vontades. Coloca Deus à prova. Olha, meu Deus, eu fiz isso um dia. Eu vou cortar tudo que eu queria fazer. Foi na fase da conversão. Foi quando eu me converti. De repente está faltando isso para você. Falta você se converter. O que é conversão? Eu falei assim, olha Deus, eu vou cortar tudo da minha vida que eu aprender que desagrada o Senhor. Mas eu quero conhecer o Senhor, porque eu não quero fazer, eu não vou me sacrificar por nada. Eu tenho que conhecer o Senhor. E eu comecei a cortar tudo que era errado, tudo que era errado. Aprendi que não devo olhar para trás, eu não olho para trás, eu vou olhar para frente. Aprendi que eu não posso mentir, que eu não posso enganar. Eu aprendi que poxa, que mais que a gente aprende? Eu aprendi que eu tenho que me vigiar. Então eu vivia vigiando. Pera lá, isso aqui não tá legal. Esse sentimento, não, isso não é de Deus. Não, esse pensamento, não é de Deus. Então eu comecei a me converter. E não tem como você conhecer a Deus sem antes se converter. Sem antes mudar o que tá errado em você. Então tá aí, fica a minha dica para você que tá dentro da igreja e tem se sentido perdida. Muda. Começa a mudar, converta-se. Aí você diz, não, já me converti. Então, se tem esses tentáculos aí, se tem essas coisas que estão ainda em você, você tem que observar, você tem que se avaliar. É importante a autoavaliação. Você tem que olhar para dentro de você. E claro, quando você olha para dentro de você, sempre a gente encontra coisas para mudar. Encontre essas coisas, mas não é o suficiente você encontrar. Você fala assim, eu descobri que eu vivo olhando para trás, eu descobri isso. E aí? E daí? Porque se você não fizer nada com relação a isso, o que adianta você descobrir que você vive olhando para trás? Você tem que, eu vivo olhando para trás, então qual o caminho? Eu vou vigiar agora. Peraí. Tô olhando pra trás, tá amarrado, meu Deus. Eu não sou essa pessoa mais. Não, eu não vou olhar, eu vou olhar pra frente, diabo desgraçado, você tá amarrado. E fica aquela luta, né? Essa luta é normal, ela tem que existir. Isso mostra que você tá no caminho certo, porque vida com Deus, pra você agradar a Deus, você tem que estar na guerra o tempo inteiro, porque a gente aqui, estamos rodeados pelo diabo. O diabo quer te levar, o diabo quer te engolir. Então, a luta, enquanto a gente viver nesse mundo tenebroso, a gente tem que estar na guerra. Temos que ser mulheres de guerra. E a guerra, às vezes não, a maioria das nossas guerras não são visíveis. A maioria tá aqui, É quando você tá vigiando e você tá vendo o seu inimigo te cercando. Se você vive a sua vida assim, lá, igual Alice no País das Maravilhas, sabe? Você não enxerga o mal, você não enxerga nada. Você não enxerga aqui, que tem uma ideia errada entrando na sua cabeça. Você não enxerga que, poxa, o diabo tá te cercando. Então, por isso que você tem se sentido perdida, de repente. Então, fica aí uma direção para você, jovem.
na FJU, você tem que estar olhando para frente. Esqueça o seu passado, esqueça o que... Aliás, eu falo para você, tudo que acontece comigo e que acontece com as pessoas, eu sempre falo, a gente aprende isso e eu entendi isso e eu vejo isso na minha vida. Todo problema que eu passo e que eu aprendo com eles, depois Deus vai usar aquele problema que eu passei para ajudar outras pessoas. Eu posso falar para vocês sobre muitas coisas, muitos problemas que eu vivi, inclusive isso de ficar olhando para trás. Eu posso falar porque eu vivi. Então, de repente, Deus... Sabe aquele, quando você fala assim, eu já sofri muito, passei muita coisa... Olha assim, ó, Deus, o Senhor vai usar tudo isso contra o diabo. O Senhor vai usar tudo que eu passei, toda essa desgraça que foi a minha vida no passado, lá na frente, eu vou ganhar almas, eu vou ajudar muita gente. É assim que você tem que... Olha pra frente, lá na frente, meu Deus. O Senhor vai usar tudo isso. O Senhor vai me grandiosamente. É para isso que você tem que olhar, amiga. Você tem que olhar para Deus, olhar o que Ele vai fazer com tudo aquilo. Para de se culpar. O diabo que faz isso. O diabo faz você olhar para trás. Olha, a palavra de Deus diz que as misericórdias do nosso Deus se renovam a cada manhã. Olha que coisa mais linda isso! Será que você consegue perceber? As misericórdias do nosso Deus se renovam a cada manhã. Ou seja, hoje de manhã, aquilo que você fez ontem, Deus já renovou. Deus Ele já renova. Claro que você não vai ser uma sem vergonha, errando. Então a cada manhã então eu vou pecar hoje, eu vou fazer hoje. Amanhã de manhã Jesus já me perdoou. Nada disso. Isso quer dizer que a gente tem que olhar para as nossas falhas, assim, meu Deus, ó, o que eu te desagradei hoje, no final do seu dia? O que eu fiz que não te agradou? Aí Ele vai te mostrar e você vai mudar. Você, não vou mais fazer isso. Meu Deus, me ajuda. Aí você vai crescendo como pessoa, você vai se aproximando da imagem de Deus. Que coisa mais linda, né? Que coisa linda. Então, já falei demais, fica por aí a dica de hoje. Se avalie, analisa, será que isso se encaixa em mim? De repente não é para você, mas de repente é, né? E se você vê que tem uma amiga que vive no passado, vive lembrando, não consegue se perdoar, por que não se perdoa? Então é porque não crê na palavra de Deus. Porque para quem crê, sabe que se Deus perdoou, por que você não vai se perdoar, né? Então, um beijo grande para todas vocês, nós vamos ter mais. Eu fico assim, meu Deus, será que eu faço um propósito, não faço, vou continuar, eu não vou falar para vocês, vou estar aqui todo dia, eu vou estar aqui toda semana, eu não vou fazer isso, porque eu quero que o próprio Espírito Santo guie, o próprio Espírito Santo mostre para mim o que eu posso ser usada para te ajudar. Então, fica aí a mensagem de hoje e que você busque isso também. Que você não busque ser uma pessoa que fica perdida dentro da igreja, se importando com o que as pessoas pensam de você, muito mais do que com aquilo que Deus pensa de você. Quando você se preocupa com o que Deus pensa de você, é tudo diferente. É tudo diferente. A sua visão, a sua perspectiva de tudo muda. Tá bom? Um beijo grande para todas vocês. Deixe o seu comentário, manda esse vídeo para aquela amiga que você sabe que estava precisando dessa força de ouvir uma palavra que vai levantar ela. Manda para ela. E é isso. Um beijo grande para todas vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.